Graça e paz, seja muito bem-vinda a mais um tempo onde nós vamos continuar o nosso estudo aqui nesse livro precioso que é Curar Enfermos e Expulsar Demônios. E hoje a gente vai dar um passo de ousadia, porque nós vamos mergulhar em 3 capítulos. Nós vamos mergulhar, deixa eu pegar aqui junto com você, no capítulo 26, que ele é bem curtinho. Nós vamos também para o capítulo 27, que também só é uma página. E vamos avançar também no capítulo 28, que são 3 páginas. E eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao nosso coração. Então sejam todas muito bem-vindas. A gente passou aí por um intervalo longo, né, sem lives. Eu viajei no carnaval, depois eu voltei sem voz. E tô me recuperando ainda, né, da dificuldade para falar, mas acredito que hoje já tô bem melhor. Então, estou voltando aqui para poder compartilhar a palavra com vocês. Então, sejam muito bem-vindas. É uma alegria poder estar aqui com você novamente. Então, hoje nós vamos estudar 3 capítulos. O primeiro capítulo, a gente vai entender do Senhor de onde vem o que me ataca. Ou seja, de onde veio a enfermidade. Você já se fez essa pergunta? Porque muitas pessoas acham que Deus coloca enfermidade, né, nos seus filhos para testar, né, para pesar a mão, e a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Então nós vamos estudar de onde veio o que nos ataca, de onde vem a enfermidade, qual é a nossa arma, qual é a defesa que nós temos para nos proteger disso que nos ataca, dessa enfermidade, e quem de fato, né, nós estamos enfrentando, quem de fato é o nosso inimigo, porque a pior coisa quando você está numa batalha é você não saber quem é o seu inimigo. Então, você precisa saber claramente quem é o seu inimigo. Então, hoje, Deus vai abrir os nossos olhos e a boa notícia é que a vitória para nós já é garantida para a glória do Senhor. Nós só precisamos gerar consciência, né, de como nós devemos nos posicionar de forma estratégica. Amém? Então, vamos orar consagrando esse encontro ao Senhor, pedir para que Ele venha nos dirigir. Feche os seus olhos aí onde você está. Convide o Espírito Santo de Deus para entrar na sua casa, no seu coração. Paizinho amado, nós te rendemos graça, Senhor, porque nós entendemos, Senhor, quão grande é a tua bondade em nos permitir estar aqui nessa noite. Quão grande privilégio, Senhor, é para nós termos acesso, Senhor, a esse tempo de comunhão, esse tempo de aprendizado, Pai, esse tempo de derramar do céu sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos ensinar caminhos de sabedoria, por nos ensinar com o teu amor. Vem sobre nós, Pai, nessa noite e trabalha, Senhor, na terra do nosso coração, para que seja uma terra preparada para receber a Tua palavra. Que nós estejamos aqui não só para preencher o nosso tempo, Pai, mas para que de verdade o nosso coração esteja, Senhor, em sinceridade, disposto a Te obedecer, disposto a alinhar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos e pensamentos com a Tua vontade, Pai, que é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos revela toda a verdade, nos alinha, Senhor, com a Tua palavra. Esse é o desejo do nosso coração. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos proteja enquanto nós estivermos aqui, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, Senhor, que nós possamos desfrutar de um tempo de paz na Tua presença, em nome de Jesus. Nós abençoamos esse encontro e que tudo que for dito aqui, que seja para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, sejam todas muito bem-vindas. Glória a Deus. Então, o primeiro capítulo que a gente vai avançar hoje é o capítulo 26, que é onde nós vamos entender de onde vem o que nos ataca. De onde veio a enfermidade? Você já se fez essa pergunta? Se você está chegando agora, nós estamos estudando esse livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Esse livro ele tem 50 capítulos e nós estamos na metade dele. Nós estamos hoje no capítulo 26 e vamos ir até o final com a graça de Deus. Né? Esse é o poder de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Né? Talvez se eu só te indicasse o livro, talvez você não estaria ainda no capítulo 26, mesmo com todo esse tempo, né, que eu fiquei adoecida, que teve férias, que teve viagem e tudo mais. Então, é um tempo precioso que a gente tem aqui, né, para ter um tempo de refrigério do Senhor para as nossas almas, né, para que a gente possa se refugiar no Senhor. E aqui no capítulo 26, ele é bem rápido, né, e eu acredito que seja a esposa do T.L. Osborne, que é o autor do livro, a Daisy Osborne,
ela vai dizer aqui que o primeiro sermão que ela ouviu sobre cura divina se intitulava De Onde Veio a Enfermidade? E ela diz aqui que ela nunca havia pensado sobre tal pergunta. E nunca poderia dizer o que aquela mensagem fez por nós e como influenciou a nossa vida. Nessa mensagem, o evangelista nos mostrou claramente, pela palavra, que Satanás foi o autor das enfermidades, doenças, dores, mas que Deus é o autor da vida e da saúde. Então, esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar, de que Deus ele não coloca enfermidade nos seus filhos. Quem aqui é mãe? Só para eu saber. Quem aqui tem filhos? Quem aqui tem netos? Quem aqui tem sobrinhos? Quem aqui tem crianças na família? Tem adolescentes na família? Às vezes os filhos, né, esses sobrinhos, já são adultos. Mas você tem pessoas que você ama na sua família, que vieram de você, a Nathalie, glória a Deus. E aí eu vou perguntar uma coisa para você, Bruna, para você, Silvia. Quando os seus filhos são desobedientes, porque eles foram desobedientes, sei lá, a Rose tem 2, glória a Deus, Rose. Quando os seus filhos ficam desobedientes, ou por eles serem desobedientes, você colocaria uma enfermidade neles? Alguém aqui faria isso? Ah, meu filho está muito desobediente, então eu vou colocar uma enfermidade nele. Eu creio que nós não fazemos isso. A Bíblia diz, né, que nós somos maus, mas ainda assim sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Então, a primeira coisa que você tem que crer de todo o seu coração é que Deus é bom e os planos dele para você são de paz, esperança, um futuro certo, de te fazer prosperar. E se você, né, que tem uma tendência pecaminosa, a Bíblia diz, né, Jesus disse lá que nós somos maus, mas ainda assim sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Se nós, que muitas vezes temos motivações erradas, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, que Ele é o próprio amor. Então não faz sentido Deus colocar uma enfermidade sobre a sua vida para te punir, porque você foi desobediente. O que acontece? A enfermidade vem por causa de Satanás, porque esse mundo jaz no maligno e a enfermidade ela é consequência da queda do homem, consequência do pecado. Mas a boa notícia é que Jesus ele se entregou na cruz do madeiro por mim e por você, para que fosse tirado de nós toda injustiça, para que fosse perdoado todos os nossos pecados. Então, quando a gente vai lá para Isaías 54, se eu não me engano, 3 e 4, vai falar que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos saradas. E enquanto nós estamos inconscientes da verdade da palavra de Deus, pode ser que Satanás nos ataque na nossa identidade e muitas vezes a gente fale sem saber que Deus colocou essa enfermidade sobre a minha vida. Eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz lá atrás. Minha irmã, se você está pagando, você está pagando porque você quer. Porque a salvação, o perdão para os seus pecados, a libertação está disponível para você agora, nesse momento. Basta que você confesse Jesus como seu Senhor e Salvador e tome posse de tudo aquilo que ele conquistou na cruz, por mim e por você. Então, não anule a graça de Deus. Não anule a graça de Deus. Jesus já pagou um alto preço para que você fosse liberta. E nos próximos capítulos, a partir do capítulo 29 em diante, nós vamos entender muito mais profundamente como essa enfermidade chega até o nosso corpo pela ação de demônios. Então, sempre que houver uma live aqui, vem e participe, assista depois a gravação. Todas as lives ficam salvas aqui para que você possa ser nutrida. Então, nesse primeiro capítulo aqui, nós aprendemos que Deus é um bom pai. Deus é um bom pai. E se você, sendo uma boa mãe, não puniria o seu filho com uma enfermidade porque ele desobedeceu, Deus também é um bom pai e ele não faria isso. A enfermidade, ela é resultado da nossa queda, é resultado do nosso pecado. Então, Deus é o autor da vida, Deus é um Deus de paz, de saúde, e um pai
terreno, né, que é amoroso, ele jamais colocaria essa enfermidade no seu filho, e Deus também jamais faria isso. Então, a enfermidade entrou no mundo pela queda do homem, não pela vontade de Deus. Você pode registrar isso no seu caderno? A enfermidade entrou no mundo pela queda do homem, não pela vontade de Deus. E a enfermidade vem de Satanás. Satanás é o autor das enfermidades, porque esse mundo jaz no maligno. Então, o primeiro tópico que a gente vai trabalhar nessa noite é de onde vem o que me ataca. E o que te ataca, que é a enfermidade, seja ela física, emocional, espiritual, ela vem como resultado da queda do homem. Ela não vem pela vontade de Deus. Então, quando você entende que a enfermidade, que a doença que está em você, ela é uma intrusa e não um presente misterioso de Deus, você pode começar a resistir a essa enfermidade e você pode se posicionar para receber a sua cura e a sua libertação hoje. E eu gosto muito de um texto que está lá em João 8,32, você pode anotar aí para depois você meditar. E a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Satanás ele tem ganhado muito terreno, né, na nossa vida, ele tem se apoderado das nossas emoções, porque nós não dedicamos um tempo para conhecer os nossos direitos, conhecer a nossa herança. Você sabia que a Bíblia ela é um testamento do seu pai para você que é filha, e que você precisa abrir esse testamento para conhecer quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, como você representar melhor o reino de Deus aqui nessa terra. E muitas vezes nós não temos dedicado um tempo para ouvir, né, a direção que Deus deixou para cada uma de nós. Então a Bíblia aqui é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. E nós precisamos ler esse testamento. Aqui eu tô com uma Bíblia de estudo, ela é um pouco mais robusta, né? Pode deixar você com medo. Mas tem Bíblias mais fininhas. E essa aqui é a Bíblia que a gente usa para estudar a Bíblia toda na nossa comunidade. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. Satanás, ele semeia mentiras, né, no nosso meio. Então ele está sempre tentando lançar o engano sobre o nosso coração. E como que a gente vai se defender? Qual que é a arma que nós temos para nos defender daquilo que nos ataca? Por exemplo, para nos defender de uma enfermidade física, para nos defendermos de uma enfermidade emocional, de uma ansiedade, de um estresse, de uma depressão, de uma crise de pânico. Quais são as estratégias, né? Quais são as armas que o Senhor nos deixou? A palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra e declarar a palavra, porque quando eu declaro a palavra, eu estou declarando o poder de Deus sobre as minhas circunstâncias. E essa precisa ser uma rotina diária. Precisa ser algo assim que você faz, não só quando você está com vontade, mas entendendo que é remédio para a sua alma. Que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Então é algo que você não pode deixar de fazer. Eu acredito que todo dia você acorda e escova os dentes, não porque você está com muita vontade de escovar os dentes, mas porque você entende que aquilo é essencial e necessário. E assim é também a palavra de Deus. Às vezes você não está com vontade de se assentar e meditar. Você não está com vontade de orar. Você não está com vontade de jejuar. Você não está com vontade de louvar. Tudo ao seu redor diz que não. Mas você entende, como uma pessoa adulta que você é, né, como uma filha de Deus que você entende que existe uma batalha espiritual acontecendo agora, existe uma guerra acontecendo agora, e que é necessário que você se posicione para proteger você, sua casa, sua família. Você tem que estar ativada, você precisa estar posicionada. Então a palavra diz em João 8,32 que ao conhecermos a verdade nos libertará. A Bíblia também nos fala que o povo dele, Deus fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. Então, tem muitas de nós aqui que professamos a nossa fé em Cristo, dizemos que cremos em Jesus, mas ainda não lemos a Bíblia. E da outra vez eu falei isso e eu vou repetir, porque é algo que o Senhor tem queimado ao meu coração. Você já imaginou, no dia que Jesus voltar, ele vai olhar para você com os olhos de fogo, assim, ó, e ele vai olhar para mim e vai falar assim: Ana, quer dizer então que você dizia que me amava, você dizia que me servia, mas você não leu a Bíblia toda?
Você não dedicava um tempo diário para meditar na palavra, você vivia sendo dirigida pelos ventos do que te diziam, do que você ouvia, do que você via nas notícias. E a Bíblia é muito clara, Provérbios 4:23, quando diz que nós, sobre tudo que nós devemos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procedem todas as fontes de vida. Então você precisa entender que você tem um corpo, a gente vai falar sobre isso aqui no próximo capítulo. Você tem um corpo físico, mas na verdade você não é esse corpo físico, você é um espírito. E você precisa nutrir esse espírito todos os dias. E Satanás tem te enganado que você tem que nutrir todos os dias o seu corpo físico. Mas você não é um corpo físico, você é um espírito. E você precisa todos os dias nutrir o seu espírito. Qual que é a comida que você precisa dar para o seu espírito, para fortalecer o seu espírito? A palavra de Deus. Oração, jejum, louvor, adoração. Então, muitas vezes, o mundo ele tem nos distraído tanto que a gente não sabe nem o porquê que a gente faz o quê. Então, nesse capítulo 26, a gente entendeu de onde vem o que nos ataca. E a enfermidade, o mal, ele vem de Satanás. O mal, ele não vem pela vontade de Deus. O mal vem pela queda do homem. Hoje, eu até estava conversando hoje de manhã com as amigas de Jesus, né, que a gente tem a nossa comunidade. Estava conversando com elas. Que quantas vezes nós tomamos decisões sem consultar ao Senhor. E depois algo lá na frente dá errado e a gente coloca ainda a culpa em Deus. Então, eu te encorajo a fazer um autoexame, né? Um exame a si mesmo, uma autoanálise aí de quais coisas que estão na sua vida hoje que você mesma tomou a decisão sem orar antes, sem pedir a direção de Deus, sem consultar o Senhor se era ou se não era. De repente, até o seu próprio casamento não nasceu em oração. Foi que você olhou, gostou e levou para casa. Às vezes o seu trabalho, você foi lá porque era o que estava disponível, mas não foi algo que você gerou no secreto, que você consultou ao Senhor, se você perguntou ao Senhor se era ali. Que realmente você não sabe, não tem certeza se era o Senhor te direcionando, né? Porque era você mesmo tomando as suas decisões. Então pensa sobre isso. Tem coisas que a gente reclama, que a gente se sente injustiçada, mas nós estamos lendo o Êxodo junto com as amigas de Jesus e a gente vê, né, na construção lá do tabernáculo que Deus ele é intencional em tudo que ele faz. E ele sempre dá instruções precisas de como fazer cada coisa. Então, seja o que for que você esteja para fazer na sua vida, seja o que for que você sinta que você deve fazer na sua vida, tem um passo a passo do céu para você colocar em prática. Tem um jeito perfeito que Deus sonhou que você fizesse daquela maneira. Então, aquilo que você deseja fazer aqui na Terra tem um jeito do céu, um jeito celestial, um jeito divino para você aplicar. Só que o nosso erro é que muitas vezes nós não temos consultado ao Senhor. E aí o pecado vem, o pecado entra, e muitas vezes nós estamos aprisionadas em pensamentos, sentimentos disfuncionais, adoecidos, porque nós não consultamos ao Senhor antes de tomar uma decisão. E aí vem as consequências daquela decisão, e a gente se sente muito triste ali e começa a culpar a Deus. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, né? Então você tá mal e aí você não consegue gerar consciência de todas as decisões que você tomou por você mesmo, você não consegue se arrepender daquilo, você começa a se sentir só injustiçada, vitimada, uma coitada, que tudo de mal vem só sobre você. Mas eu te convido a fazer esse autoexame, né? A se colocar numa posição de humildade diante do Senhor e reconhecer onde foi que você caiu. Onde foi que você caiu? Se arrepender e clamar pela misericórdia de Deus.
né, para que ele possa endireitar os seus caminhos, sarar a sua terra em nome de Jesus. Então a enfermidade, o mal, aquilo que te ataca, não vem da vontade de Deus, mas vem como resultado da queda do homem, vem como resultado da desobediência, vem como resultado da falta de conhecimento da palavra, né? Então nós precisamos aprender mais o Senhor. Eu não sei quais foram as metas que você colocou para esse ano, mas se você não colocou, ainda dá tempo. Coloque como alvo principal aí entre os seus objetivos. Lê a Bíblia toda esse ano. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Porque se você todos os dias está depositando tesouros da palavra de Deus no seu coração, o Espírito Santo pode vir e te lembrar e te direcionar qual é o melhor caminho, qual a melhor decisão. Mas se seu coração está completamente vazio da palavra e cheio das coisas desse mundo, cheio de referências de pessoas que não têm a vida no altar, de pessoas que não produzem frutos, né, alinhados com a palavra de Deus, aí você certamente vai cair no engano. Então, se posicione como alguém que ama a palavra de Deus, que medita na palavra dia e noite para que você possa prosperar em tudo. Essa é a direção que Deus deu para Josué e que você possa tomar posse. E aí aqui na página 180 do livro, ainda no capítulo 26, a autora, a Daisy Osborne, ela diz assim: quando você descobrir as verdades da palavra, guarde essas verdades no coração e comece a agir de acordo com elas. Então de nada adianta, né, eu conhecer a verdade, mas não aplicar essa verdade, não viver pela verdade, continuar vivendo da maneira que mais me agrada. Então, a partir do momento que você entregou a vida para Jesus, nós precisamos entender que nós declaramos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador. Não só como Salvador, mas como nosso Senhor. Então, a partir do momento que eu confesso Jesus, que eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu preciso ser dirigida pelo Espírito. A carne, ela vai militar contra o meu espírito, ela vai se levantar, ela vai tentar me enfraquecer. O meu cérebro sempre vai tentar me levar para um lugar de zona de conforto, né, de economia de energia, de fazer o que é mais fácil, o que é mais cômodo para mim. Mas eu preciso submeter toda a minha alma, né, todos os meus pensamentos, sentimentos, tudo, todo o meu ser à direção do Espírito, não aquilo que é mais confortável para mim. E aí nós vamos entrar agora no capítulo 27, que vai falar sobre esse outro ponto, que é a leitura das Escrituras. Então, primeiro, eu preciso gerar consciência de onde vem o que me ataca. Não achar que eu estou sendo castigada por Deus. Não, a enfermidade, ela é resultado das más escolhas do homem, do salário do pecado. Não é resultado da vontade de Deus. Deus não pune os seus filhos com enfermidades, assim como você também não faria isso. Então, se você, que é cheia de falhas e fraquezas, assim como eu, não puniria o seu filho com uma enfermidade porque ele te desobedeceu, Deus também não faz isso. Deus é um bom pai. Então, lembre disso, né? A enfermidade entrou no mundo por causa do pecado, por causa da queda do homem, e não pela vontade de Deus. Então, apague esse tipo de crença do seu coração. Não é a vontade de Deus que você esteja com enfermidade. E aí, aqui na página 27, agora vai falar sobre qual é a sua arma. E eu já falei aqui um pouco, né? A nossa arma de defesa contra a enfermidade, contra a culpa, contra todo o peso que Satanás tenta jogar sobre as nossas vidas, é a leitura da palavra, é a declarar a palavra. E é algo simples, não exige nada, não custa nada, não custa monetariamente nada, vai precisar só da dedicação do seu tempo, do seu posicionamento, da sua decisão. E muitas vezes a gente diz que a gente não pode fazer alguma coisa, a gente não consegue fazer alguma coisa porque falta dinheiro. Mas para você declarar a palavra todos os dias, isso não custa dinheiro. O que custa é o seu posicionamento. E qual é as desculpas que você tem contado para você mesmo para não iniciar o seu dia declarando a palavra de Deus sobre a sua vida? Seja o que for que você esteja passando nesse momento, a palavra de Deus, ela é
a resposta. É o alívio que você precisa, a direção que você precisa, a luz que você precisa. Então, nós precisamos aprender a amar a palavra de Deus. Querer amar a palavra de Deus. Talvez você ainda não quer. Talvez isso ainda não é um sentimento natural dentro do seu coração. Mas querer ser uma mulher que medita na palavra todos os dias, uma mulher posicionada. E aí ela traz aqui no capítulo 27 a leitura de Lucas 10, 1, 2, 8, 9, 17 ao 20. Ela fez um resumo ali e diz assim o texto que ela trouxe. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, em qualquer cidade que entrares, curai os enfermos que nela houver. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrei-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então essa é a palavra que ela traz, e aí ela diz aqui, né, que Satanás, ele é citado lá em João 10:10, né, como alguém que vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, Satanás está o tempo todo buscando roubar a nossa alegria. E nós só vamos conseguir permanecer de pé se nós conhecermos a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é a certeza daquilo que se espera. Então, quando alguém te conta uma mentira, mas você já conhece a verdade, você se posiciona. Agora, se alguém vem e te conta uma mentira e você nunca tinha ouvido falar sobre os seus direitos, você compra aquela mentira. Então, é muito importante que você blinde o seu coração e a sua mente todos os dias, nutrindo o seu espírito e a sua alma com a palavra de Deus. Aí ela cita aqui também 1 Pedro 5:8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E 1 João 3:8, que diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso conhecer a palavra. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Você é o que você tem alimentado o seu espírito. Então você precisa tomar uma decisão nessa noite de alimentar a sua fé meditando na palavra. Então, um exemplo, se você todos os dias comer só uma comida industrializada, vamos imaginar que todos os dias você come lá um McDonald's, por exemplo. O seu corpo, ele vai começar a ficar fraco. Vocês concordam? Que se todos os dias você só comer um McDonald's, que tem pouquíssimos, talvez quase nenhum nutriente, o seu corpo vai começar a se enfraquecer. E assim é o nosso espírito. Se você começar a ficar alimentando o seu espírito só com notícia ruim, só com uma comunicação negativa, só com palavras de que você está se sentindo injustiçada, deixada de lado, abandonado, que nada dá certo para você, se você ficar sendo alimentada só pelo que o mundo serve para você, você também vai se enfraquecer. Mas nós que cremos em Jesus, nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. E no que nós cremos? Na palavra de Deus. Mas se eu não medito na palavra de Deus, como eu vou me posicionar? Como eu vou saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para minha vida? Se eu não tenho nutrido o meu espírito. Então, todos os dias, eu preciso entender, né, que eu não posso passar o dia todo, eu não devia nem em nenhum momento, né, eu deveria fazer isso, né, ler notícias ruins, ouvir fofoca, focar no que está acontecendo de ruim, eu preciso de verdade aprender a guardar meu coração. Mas saiba que se você passa o dia todo fazendo isso, ouvindo fofoca, ouvindo notícia ruim,
focando naquilo que é negativo, a sua fé vai definhar, vai enfraquecer, vai esfriar, não tem jeito. Porque a fé vem pelo ouvir. E ela vai se fortalecer se o que você está ouvindo é a palavra, mas se o que você está ouvindo é tudo de ruim que está acontecendo, você vai desanimar. Se você olhar para o mundo, você vai se desanimar. Mas se você olhar para Jesus, nele você não vai ter nenhuma frustração. Então, eu até anotei aqui uma frase, né? Não espere a tempestade chegar para você procurar o guarda-chuva. Mesmo no dia bom, esteja sempre fazendo depósitos no bom tesouro do seu coração. Esteja sempre meditando na palavra. Esteja sempre meditando na palavra. Eu até faço aqui um convite, né? Nós temos uma comunidade chamada Amigas de Jesus, que agora em maio vai completar 3 anos. São 3 anos que todos os dias praticamente a gente senta para meditar na palavra de Deus. E ano passado Deus deu uma direção para nós da gente ler a Bíblia toda. Sentar ali junto e ler versículo por versículo. Porque eu sei o quanto é desafiador você começar, né, a meditar na palavra sozinho e concluir. E quando a gente está assim em comunhão, se torna mais leve. Então nós temos meditado e estudado a palavra de Deus desde julho do ano passado e vamos até setembro desse ano para concluir o Velho Testamento. A gente já leu o Novo Testamento todo, de julho a dezembro, e agora em janeiro a gente começou o Velho Testamento. Nessa semana a gente termina Êxodo. E fica aí o convite para você caminhar também com as Amigas de Jesus, se fizer sentido para você, me chama depois no privado, fala assim, Ana, me fala como é que funciona para eu estar lá na comunidade. Lá são encontros fechados, né, e que a gente se encontra ao vivo pela plataforma Zoom. Então lá, além de você me ver, eu também te vejo, a gente tem um espaço para conversar, para você fazer perguntas. E nós temos também uma comunidade no Telegram, onde você vai fazer novas amizades, se fortalecer dia após dia. E tudo isso é muito precioso. Às vezes você pensa assim, mas entrar num grupo para estudar a Bíblia, minha irmã, você não tem ideia de quantos temas incríveis o Senhor coloca ali na nossa mesa. Eu até estava conversando com as meninas isso semana passada. Quem diria, né, que a gente estudando o Êxodo, a gente ia estar conversando sobre isso, sobre isso, sobre isso. Mas a palavra de Deus, ela é riquíssima. E ela nos apresenta todos os temas da nossa vida. Então, é uma mentoria diária ali, pautada pela palavra. E isso é maravilhoso. Você aprende como alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Você começa a enxergar aonde você está falhando, onde você precisa ajustar os princípios para você viver as promessas. Porque eu não sei se você já percebeu que na Bíblia, sempre que tem uma promessa, tem uma condição também, tem um se. E muitas vezes a gente fica só declarando aí as promessas, mas a gente precisa também de um alinhamento da nossa vida para poder receber aquela promessa. Então, se tem algo de muito valor que você deveria pensar com carinho, abrir um espaço no seu dia para meditar na palavra todos os dias. E se você sente, né, dificuldade em fazer isso sozinha, talvez a comunidade Amigos de Jesus seja esse lugar, né, esse refúgio para você, esse tempo de cuidado do céu sobre a sua vida. Depois me chama no privado e eu posso te direcionar como você fazer parte. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu anotei. Então, a nossa arma, né, para a gente se proteger daquilo que nos ataca, que são os dardos inflamados do inimigo, né, as mentiras dele, as enfermidades, pensamentos, sentimentos funcionais, a nossa arma mais poderosa que o Senhor nos deixou como recurso é a palavra. Você precisa usar a palavra realmente como uma espada, como uma arma de guerra, né, como a sua defesa. Então, que você se posicione assim. E aí nós entramos agora no capítulo 28, que vai falar o que são espíritos de demônio. Você que está aí com o seu livro em mãos. Então agora a gente vai entender quem de fato nós estamos enfrentando. E
texto diz assim: os demônios são personalidades verdadeiras, são perversos, odiáveis e destruidores. Os espíritos de demônios são personalidades assim como os dos homens. Os demônios são espíritos sem corpos para habitar. Guarde essa informação. Os demônios são espíritos sem corpos para habitar. Somos espíritos providos de corpos. Nós somos um espírito, mas nós temos um corpo. Já os demônios, eles são espíritos, mas sem corpos para habitar. E o nosso espírito, ele é de Deus. Os espíritos de demônios são de Satanás. A diferença entre o corpo e o espírito. Tenho um corpo, mas sou um espírito. Declara isso aí alto para você fixar. Eu tenho um corpo, eu, Ana, tenho um corpo, consigo tocar aqui no meu corpo físico, mas eu sou um espírito. Então, nós somos seres tricotômicos. Nós temos um corpo, mas somos um espírito e temos uma alma. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se eu não me engano, vai falar que na volta de Jesus nós vamos precisar apresentar ao Senhor Jesus o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito irrepreensíveis diante dele. Então, nós aí que não estamos nos posicionando, né, em fé para mandar embora toda enfermidade, ativando, né, o sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus na nossa vida, a gente vai ter que prestar conta. Por que a gente não se posicionou? Por que a gente não se alinhou? Por que a gente não buscou, né, mais profundamente de todo o coração, né? Porque muitas vezes a gente vai só até o nível raso. A gente tenta um pouquinho e já desiste. Nós precisamos ser perseverantes naquilo que nós cremos que é a verdade. Se eu creio que Jesus levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, e pelas pisaduras dele eu fui sarada, e eu creio que essa é a verdade, eu vou declarar isso até o dia que o milagre vai se manifestar na minha vida. E se o milagre ainda não se manifestou, é porque algo em mim ainda estava apresentando alguma resistência. E eu preciso me submeter isso a Deus. Olhar e falar assim: Senhor, o meu coração está endurecido, está apresentando resistência para tomar posse dessa palavra. Me ajuda, Pai, me lança, né, a sua luz, onde é que está a minha dificuldade, onde está essa resistência, para que eu possa levar até a cruz. Algo muito poderoso, assim, que o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu tenho compartilhado aqui também, é de todos os dias você orar o Salmo 51:10, que fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque todos os dias as emoções disfuncionais, desalinhadas da palavra, elas tentam nos atacar. Todos os dias a gente vê coisas que tentam nos enfraquecer a nossa fé, roubar a nossa alegria. Então, todos os dias a gente tem que pedir para o Espírito Santo de Deus nos ajudar a purificar o nosso coração para a gente não se contaminar com o padrão desse mundo. Obrigado, Valesca, é isso aí. Todos os dias nós deveríamos orar o Salmo 51:10, meditar nele e orar esse salmo, esse versículo. E pedir de todo o coração: Pai, cria em mim um coração puro. Porque quem tem um coração puro acredita que pode ser curado. Acredita na palavra de Deus como a verdade. Espera o melhor. Quem tem um coração puro espera o melhor. Basta você olhar para uma criança. Quando você conta qualquer coisa para uma criança, ela acredita e confia em você. Por quê? Porque ela tem o coração puro. E pode ser que você esteja aqui recebendo essa palavra, mas porque o seu coração se contaminou com a incredulidade, você pensa assim: não é bem assim não. Então, se você percebe que existe uma resistência dentro de você, começa a declarar todo dia esse salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu creio que todas nós aqui, né, com humildade, nós podemos reconhecer que ao longo da nossa vida, nós passamos por dores, por frustrações, por decepções, e tudo isso foi adoecendo o nosso coração, contaminando o nosso olhar. Muitas vezes hoje a gente olha para alguém, a gente olha com desconfiança. Por quê? Porque a gente sofreu um trauma, uma dor lá atrás. E enquanto tem mágoa no meu coração, enquanto tem perdão não liberado, as minhas orações não passam do teto.
Então, todos os dias eu tenho que pedir para o Senhor me transformar. E muitas vezes a gente tem orado só para o Senhor transformar fulano e ciclano, porque a gente entende que o problema é fulano e ciclano. Mas tudo começa em nós, depois através de nós. Então, antes de você querer que o coração de ciclano seja transformado, peça ao Senhor que transforme e purifique o seu coração. Amém? Então, muitas enfermidades, elas têm raízes espirituais, né? Só que Jesus já derrotou Satanás na cruz, a gente precisa tomar posse disso. Então, vamos continuar aqui o texto. O texto diz assim, eu tenho um corpo, mas eu sou um espírito. Eu, meu espírito, habito no meu corpo. Eu me expresso, meu espírito se expressa por meio das faculdades do meu corpo. Todos podem ver o meu corpo. Vocês estão podendo ver aqui o meu corpo, certo? Vocês estão conseguindo ver o meu corpo físico? Mas vocês não podem ver o meu verdadeiro eu, que é o Espírito Santo de Deus morando dentro do meu corpo. É o meu espírito morando dentro do meu corpo. Meu corpo é apenas a casa em que eu, meu espírito, habito. Um dia o meu corpo morrerá e voltará ao pó, mas eu, meu espírito, nunca morrerei, voltarei a Deus de onde eu vim. Eu, meu espírito, sou uma personalidade, expresso-me por meio do meu corpo. Se o retirassem de mim, eu, meu espírito, não poderia expressar-me. Se retirassem minha língua, meu espírito não falaria. Se destruíssem meus ouvidos, não ouviria. Se me cegassem os olhos, não veria. Mesmo que eu ficasse cega, surda ou muda, meu espírito ainda estaria no meu corpo, mas ele não poderia ver, ouvir nem falar. Se amputassem minhas pernas e meus braços, se destruíssem meu olfato e minhas cordas vocais, meu espírito ainda não seria destruído, mas ele não se expressaria mais. Olha que interessante. Eu fiquei 15 dias com a garganta muito inflamada e com muita dificuldade para falar. E a minha voz é um instrumento, né? Que Deus usa para semear a verdade, para que a palavra de Deus seja proclamada, anunciada. Então, Satanás, ele está o tempo todo tentando tocar na nossa saúde, tentando nos convencer, né, de que a enfermidade é algo que a gente precisa conviver. Porque se ele toca no nosso corpo físico, o nosso espírito não consegue se manifestar. Vocês conseguem reconhecer isso? Que quando, se por algum motivo, né, a minha garganta está inflamada, minha voz não está saindo, pode sim ser um ataque espiritual, pode ser sim um ataque nas minhas emoções, para que a mensagem seja pausada, para que a mensagem pare de ser compartilhada. Então, já peço aí que vocês estejam sempre com as mãos levantadas, intercedendo pela vida da Ana. Fala, Senhor, abençoa a Ana, né? Guarda ela de todo mal, guarda ela de toda seta maligna. Porque, de fato, quando você se posiciona, né, vai vir ataques, mas Satanás é um derrotado em nome de Jesus. Então, ela vai dizer aqui, meu espírito ainda não seria destruído, mas ele não se expressaria mais. Meu espírito teria um corpo, mas teria sido destruídas suas faculdades de expressão. Agora você pode compreender o que quero dizer quando falo sobre a distinção entre espírito e corpo, a diferença entre meu corpo e eu. Então, Satanás sabe que você tem um espírito que deseja manifestar a glória de Deus, por isso que ele vai atacar a sua saúde, porque aí você fica debilitada e você não pode se posicionar. A sua força começa a ficar reduzida, o seu alcance começa a ficar reduzido, a sua mobilidade começa a ficar reduzida. E é por isso que você tem que se posicionar rejeitando toda enfermidade em nome de Jesus. E aí o texto continua, os demônios são espíritos malignos, sem corpo, para se exprimir nesse mundo. Eles anseiam por achar um meio de se expressar nesse mundo, mas não conseguem antes de possuírem um corpo. Então, nesse momento, existem espíritos malignos ansiando por achar um meio de se expressar nesse mundo. E eles procuram um corpo, para que eles possam se apoderar, para que eles possam manifestar a maldade deles.
Agora você compreende porque o espírito imundo expulso do homem não tinha repouso e não ficou contente. Ele era um espírito de Satanás enviado para destruir e matar. Quando não podia mais exprimir-se por um corpo, ficou aflito e, com o auxílio de 7 espíritos piores do que ele, conseguiu entrar novamente no homem e ter os meios para expressar seu ódio e sua destruição. Mateus 12:43. Um demônio é uma personalidade, um espírito assim como você e eu. Assim como você deseja fazer o bem, falar palavras de consolo, ouvir louvores, apreciar flores, exprimir-se conversando com amigas e responder a cada impulso com uma expressão, os espíritos de demônios anelam, desejam exprimir-se, mas como não têm corpos próprios, andam errantes, procurando corpos em que possam entrar e exprimir-se, desempenhando sua missão perversa. Os demônios deleitam-se em usar os lábios ou a pena dos homens para fazer sua obra vil. Seu poder predileto de degradar, destruir ou desencaminhar se dá pela instrumentalidade humana. Deus também usa instrumentos humanos, ungidos pelo Espírito Santo, para abençoar, inspirar, animar e levantar os que precisam do seu auxílio. Então Deus age através de pessoas, mas Satanás também ele age através de pessoas. As Sagradas Escrituras foram escritas por homens santos de Deus, movidos pelo Espírito do Senhor. A mensagem das boas novas tem de ser proclamada por lábios humanos, e Deus usa instrumentos humanos para ministrar a família humana, e Satanás, igualmente, usa instrumentos humanos para destruir a família humana. Então, provavelmente, se você puxar aí na sua memória, você vai se lembrar de pessoas que já foram instrumentos de Deus para abençoar a sua casa, para te dar uma palavra de direção, né? Deus já usou pessoas para ministrar sobre a sua vida e sobre a sua família. Mas também, se você puxar aí na sua memória, você talvez vai se lembrar de pessoas que igualmente foram instrumentos malignos, né, na mão de Satanás para tentar destruir a sua família, para tentar destruir a sua vida. E o inimigo, ele usa homens ou mulheres para contaminar a juventude inocente. Então, envia esses jovens às escolas e aos colégios para contaminarem a mente de outros jovens inocentes. Minhas irmãs, a gente precisa orar pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, pelos nossos netos. Hoje a escola é um ambiente muito ruim, muito ruim. Sempre teve coisas ruins, mas cada dia mais... Obrigada, Ju, por colocar o nome do livro aqui, vou fixar. Cada dia mais o ambiente escolar ele vem se degradando, se deteriorando, as conversas são cada vez mais infrutíferas, muitas crianças assim sem direcionamento em casa. Então você que tem, né, o seu filho, que tem o seu sobrinho, que tem o seu neto, que entende que essa vida ela é muito valiosa, né, para o Senhor, que nossos filhos são como flechas, né? Você precisa se posicionar e orar. Pedir para que o Senhor guarde os caminhos dos seus filhos, seus netos, seus sobrinhos. A gente precisa realmente se posicionar, porque os dias de fato são maus. E existem muitas de nós, por falta de gerar consciência, por talvez ficar só distraída com as ciladas de Satanás, distraída correndo atrás de dinheiro, distraída preocupada com problemas de relacionamento, distraída com mágoas, não está com o coração conectado ao coração do seu filho. E você está perdendo o seu filho na escola, muitas vezes. É importante que você zele, né, por aquilo de mais valioso que o Senhor confiou nas suas mãos. Que é a vida desse jovem, dessa criança, desse filho, desse neto, desse sobrinho. Que você seja um instrumento de Deus para ministrar ao coração dessa vida o amor de Deus Pai. Para blindar ele dos ataques de Satanás. Esses dias eu vi uma postagem que era do pastor Lucinho. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar. Encontrei. A postagem diz assim, ó. As estatísticas apontam que em cada 100 crentes nascidos de novo pela fé em Cristo,
Só 4% dessas pessoas creram em Jesus após os 30 anos de idade. 10% creram entre 15 e 30 anos. 85% creram entre 4 e 14 anos. E 1% creu antes dos 4 anos. Então, o que isso revela? Que depois da adolescência, fica muito mais difícil levar as pessoas para Jesus. Depois da adolescência, fica muito mais difícil levar as pessoas para Jesus. Eu, em novembro desse ano, eu vou completar 40 anos. Mas eu conheci a Jesus com 13, 14 anos também. E foi a melhor decisão da minha vida. E desde então eu tenho, amadurecido a minha fé, conheci o meu marido também na igreja, e isso me guardou de tanta coisa. Isso foi uma bênção, sim, enorme na minha vida, ter conhecido ao Senhor na minha juventude. Então, às vezes você olha para o seu filho dentro da sua casa e você fala assim, acho que tá cedo, para falar para ele das coisas de Deus. Não tá cedo, minha irmã. Talvez já está até tarde, Então, 85 é muito mais fácil você ganhar o coração de alguém até os 14 anos do que depois dos 14 anos. Então, que você desperte para isso, que a gente possa ter um olhar, de amor para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, fazermos orações mais intencionais, para que Deus salve os nossos filhos, das garras do maligno. E aí o texto continua dizendo assim: as virtudes são arrastadas pela conversação imoral e pelas sugestões torpes, e esses jovens voltam marcados pela influência de Satanás. Então nós, dentro da nossa casa, nós precisamos ser essa influência em que nós abrimos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus com os nossos filhos. De repente, ler um salmo por dia, ler um provérbio por dia, mas a gente precisa nutrir o espírito dos nossos filhos em casa. Porque lá fora, eles vão ser arrastados por más conversações, por sugestões negativas e talvez vão ser influenciados lá fora se você não estiver posicionado. E muitas vezes a gente fala assim, não, meu filho, eu levo ele à igreja. Mesmo que você leve ele à igreja, a igreja, ela cumpre ali um papel, mas ela não dá conta de fazer o que de fato precisa ser feito. Você precisa estabelecer o reino de Deus dentro da sua casa. Você precisa ter um tempo de oração com seu filho. Você precisa ter um tempo de comunhão à mesa com seu cônjuge, com seus filhos, um tempo de oração juntas. Seus filhos precisam ver que você é uma mulher de oração. Seus filhos precisam ver você meditando na palavra. Tudo isso é vacina, para o coração deles. Então pensa sobre isso. E aí o texto continua e agora ele vai nos ensinar quem é Satanás. Satanás é o Deus deste mundo. Por isso que a Bíblia nos diz lá em Romanos 12:2 para nós não nos amoldarmos ao padrão deste mundo, porque o Deus desse mundo é Satanás. Está lá em 2 Coríntios 4:4. Ele se assenta como o príncipe das nações. É o autor de nossas misérias e tristezas. Olha só, quem é o autor das nossas misérias e tristezas? Não é a vontade de Deus, as nossas misérias e tristezas. Satanás é o autor das nossas misérias e tristezas, das nossas doenças, de dores e da própria morte. É rei e governante de todos os espíritos de demônios. Comanda as hostes malignas do inferno. Seu propósito e desejo principal é destruir a vida humana e assim ferir o coração de Deus Pai. Então ele sabe que ele já é um derrotado. E o alvo dele é não desanimar, não desistir, até levar o máximo de pessoas junto com ele para as trevas. Podemos compreender quem é Satanás pelos seus nomes na Bíblia. Em Mateus 13, 19 e 38, ele é chamado de o maligno. No versículo 39, é chamado de inimigo e diabo. Diabo quer dizer acusador, difamador ou caluniador. Isso nos ensina também que todas as vezes que a gente se posiciona para acusar, difamar ou caluniar alguém, a gente está ficando parecida com Satanás. Então guarda o seu coração, minha irmã. O justo, ele não se justifica. Leve todas as suas preocupações, todas as suas angústias, todas as suas injustiças ao Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Não queira andar por justiça própria. Guarde seu coração de toda ofensa.
Em Apocalipse 12:10, é chamado de o acusador dos nossos irmãos. Em 1 Pedro 5:8, chama-se o adversário e compara-se a um leão, que brame buscando a quem possa tragar. Em Apocalipse 20, versículo 2, ele é descrito por nomes quase hediondos demais para considerar o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Em João 8:44, Jesus o chama de homicida, mentiroso e pai da mentira. Então, quando nós contamos uma mentira, nós também estamos nos parecendo mais com o pai dela, que é Satanás, do que com o nosso Deus Pai, que é a verdade. Em Mateus 4:3 é chamado de tentador. Em Mateus 12:24, príncipe dos demônios. Em Efésios 2:2, príncipe das potestades do ar. Em João 14:30, príncipe deste mundo. Em 2 Coríntios 11:3, o que corrompe os sentidos. Desde que o corpo humano tenha o maior meio de expressão, tendo sido feito à semelhança de Deus, os demônios procuram, como seu maior prêmio, entrar nos seres humanos. Então, existe uma batalha espiritual acontecendo e os demônios procuram, como seu maior prêmio, entrar nos seres humanos, entrar no meu e no seu coração. Então, eles vivem ao derredor, rugindo como um leão, né? Eles não são leões, mas fazem barulho para tentar nos distrair, para tentar nos deixar confusa, com mentiras, com enganos, e buscando a quem possa tragar, acessando nosso coração, e quando ele entra para roubar, matar e destruir. Quando não encontram a mais desejada posição, aceitam um corpo de menos expressão, porém eles não descansam, enquanto não acham um corpo por meio do qual possam exprimir-se. Talvez assim seja mais fácil entender, porque quando Jesus ia expelir a legião de demônios do maníaco, os demônios rogaram-lhe, dizendo: permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E expulsos do homem, os demônios entraram na manada de porcos, e todos se precipitaram no mar e morreram afogados. Marcos 5:13. Tipos diferentes de espíritos de demônios. Uma vez que os espíritos de demônios são realmente personalidades, eles se manifestam suas personalidades nas pessoas de quem tomam posse. Olha isso, que profundo isso. Os demônios, eles manifestam a personalidade deles, maligna, nas pessoas de quem tomam posse. E isso é muito forte, né? Porque Deus é o amor. E como estão, né, os seus comportamentos? Você tem agido por amor ou você tem agido, né, por sentimentos muito diferentes do amor? Há várias classes ou vários tipos de espíritos de demônios, assim como há tipos diferentes de pessoas. No relato da Bíblia, há muitos tipos diferentes de espíritos de demônios em operação, alguns dos quais trataremos mais tarde. Os cristãos precisam saber o que a Bíblia ensina claramente sobre os demônios. As pessoas têm medo porque não entendem sua posição e nunca ouviram sobre a derrota legal dos demônios no Calvário. Antes, aí a autora está falando aqui, né? Antes de eu saber a verdade quanto aos demônios e a sua obra, a respeito de Satanás e da sua derrota, eu temia falar ou pregar acerca deles. Agora, compreendendo sua obra, portanto, não os temo mais, sabendo que eles me temem. Algumas pessoas dizem que não existem hoje essas coisas de demônios, que o título é somente uma figura de retórica, mas isso não é verdade. A Bíblia é tão clara e definida no ensino sobre demônios como é sobre anjos. Ambos são reais ainda hoje. Devo compreender a realidade tanto dos anjos como dos demônios. Gostaria de relatar alguns casos em que demônios nos desafiaram em nosso ministério, exatamente como fizeram nos tempos da Bíblia. Isso é prova de que existem e trabalham ainda hoje. Então, a partir aqui do capítulo 29, ele vai começar a explicar o texto, como são as manifestações dos demônios, como eles agem, né, nos corpos que eles conseguem acessar para se expressar. E amanhã eu tenho um encontro de mulheres na minha igreja, a gente não vai ter o encontro aqui ao vivo, mas na quarta eu vou fazer todo o possível para estar aqui com vocês, na quarta por volta das 21 horas, eu aviso aqui nos stories, para a gente continuar o nosso estudo então no capítulo 29. Mas antes de encerrar,
eu separei aqui algumas declarações para você fazer junto comigo, para você ativar a sua fé, né, para você se posicionar de acordo com a vontade de Deus para sua vida. Uma frase interessante que eu anotei aqui, que o inimigo, você não deve temer o inimigo, é ele quem deve te temer, porque você é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, você não deve temer o inimigo, ele é que tem que recuar diante de você, amém? Então o inimigo é como um cão que late muito, mas não tem dentes. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você vive, né, alimentando seu espírito pela palavra, se você crê que a palavra é a verdade, se você está coberta com o sangue de Jesus, para você o inimigo é como um cão que late muito, mas não tem dente. Então é ele que tem que recuar de você. Se você vê aqui no capítulo 27, que ela traz Lucas, capítulo 10, o texto fala assim, ó, Jesus dizendo, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, o Senhor Jesus, ele entregou poder para que nós venhamos desfazer todas as obras do mal. Então, vamos declarar algumas frases aqui para a gente se alinhar com a vontade de Deus para as nossas vidas. Declare assim, Deus é bom e os planos dele para mim são perfeitos. Declara isso para sua alma ouvir. Deus é bom e os planos dele para mim são perfeitos. E o porquê dessa declaração? Muitas vezes nossa alma pode estar se sentindo injustiçada, possa estar com muitas raízes de amargura, né, dentro do nosso coração, e a gente acha que Deus nos esqueceu, que Deus tem seus favoritos, que, né, tudo de ruim acontece comigo. Então você precisa declarar palavras de vida, de vitória, para você ser liberta dessa comunicação negativa que não vai te levar a lugar nenhum. Muito bem, Tiara. Tiara já declarou ali, ó. Deus é bom e os planos dele são perfeitos para mim. Deus é bom e os planos dele para mim são perfeitos. E aí a próxima frase, a próxima declaração. A palavra de Deus é luz para o meu caminho e eu tenho autoridade no nome de Jesus. A palavra de Deus é luz para o meu caminho e eu tenho autoridade no nome de Jesus. Agora, sabendo dessa verdade, que a palavra de Deus é luz para o seu caminho, por que você não está meditando na palavra, minha irmã? Você quer andar em trevas? Você quer andar no engano? Você quer andar sendo levada pelo vento das circunstâncias? Não, se você declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa conhecer a verdade. Você precisa saber como que é o posicionamento de uma filha do rei. Você precisa conhecer os seus direitos, seus deveres através da palavra. Você precisa ler o testamento do seu pai para você que é filho. Você precisa ter acesso às promessas para você poder blindar o seu coração. Então, a palavra de Deus é luz para o meu caminho e eu tenho autoridade no nome de Jesus. Então, hoje você pode se posicionar e repreender enfermidade, repreender um sentimento disfuncional. Eu gosto muito, hoje até compartilhei nos stories, Romanos 5:20. Romanos 5:20 fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se eu me submeto a Deus, o que é me submeter a Deus? Porque hoje me perguntaram no direct também, o que é se submeter a Deus? Me submeter a Deus é abrir mão daquilo que eu acho, ou do que eu estou sentindo, ou do que eu estou vendo, e crer de todo o coração na palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a Bíblia diz lá em Romanos 5:20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, talvez hoje você esteja com alguma enfermidade emocional, alguma enfermidade física. Talvez hoje você esteja com uma tristeza muito profunda, com uma dúvida, com um medo, com uma preocupação muito grande. Mas a boa notícia é que se você se reconhece disfuncional, se você começar a declarar a palavra de Deus, se você começar a crer na verdade e crer que essa verdade ela está disponível para você,
que basta você renovar a sua mente, submetendo à vontade de Deus, alinhando a sua vida, declarando a palavra. Hoje mesmo o Senhor pode superabundar a graça dele sobre a sua vida. E aí onde existia medo, ele pode derramar sobre você uma unção de ousadia. Onde existia tristeza, ele pode derramar sobre você um óleo de alegria. Então, conheça a palavra, conheça a verdade e receba, né, das mãos do Senhor aquilo que você precisa. Ele é o eu sou. Quando a gente medita lá no Velho Testamento, a gente vê que ele se apresenta para o povo de Israel como o eu sou. O que significa o eu sou? Significa que ele é qualquer coisa que você necessite hoje. Você precisa de cura? Ele é o Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Você precisa de provisão financeira? Ele é o Jeová Jiré, o Deus que provê. Você precisa de paz? Ele é o Shalom, ele é a paz. Então, ele é qualquer coisa que você precisa. Ele é o seu ajudador. Então, se a gente entende que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho, por que eu tenho escolhido caminhar em trevas, longe de meditar na palavra de Deus e alimentando uma narrativa de que, é difícil, eu já tentei, eu não consigo. Minha irmã, talvez você sozinha não vai conseguir, mas o Senhor, ele pode te ajudar. A Bíblia é um livro que você medita na presença do autor. Então, antes de você começar a meditar na palavra, clama o Espírito Santo de Deus. Fala, Espírito Santo de Deus, me revela toda a verdade, me ajuda. Libera uma palavra específica para a minha vida hoje, que eu consiga compreender. Abre os meus olhos, derrame um espírito de sabedoria sobre mim nessa hora. Então, nós precisamos contar, né, com a ajuda de Deus. Um dos nossos grandes enganos é que a gente quer fazer tudo na força do nosso próprio braço. E o Senhor, ele quer que a gente aprenda a depender dele, a confiar nele, a ter experiências com ele. Próxima frase: nenhuma arma forjada contra mim ou minha família prosperará. Declare isso. Nenhuma arma forjada contra mim ou minha família prosperará. E por último, eu sou livre, eu sou curada, eu sou vitoriosa. Que você possa declarar todos os dias isso. Eu sou livre, eu sou curada, eu sou vitoriosa. E começa a analisar também de hoje em diante como anda a sua comunicação com você mesmo. Porque às vezes aqui você está liberando, né? Eu sou livre, eu sou curada, eu sou vitoriosa. Mas não, de nada adianta você liberar isso só da boca para fora. Você precisa liberar isso e crer nisso da boca para dentro. Seu coração precisa crer nisso. E para que o seu coração creia nisso, você vai precisar declarar muitas vezes, até que aquela água parada e suja vá se purificando. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, que você possa, todos os dias, de forma intencional, declarar palavras de vida, palavras de cura, palavras de esperança, palavras de confiança no Senhor. Abre sua boca e declara. Provérbios 18, 20 vai dizer que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. E não é só as palavras que saem da boca para fora, mas é aquelas que você tem nutrido, que você tem ruminado da boca para dentro. Esses dias eu aprendi com a Joyce Meyer, ela falou assim, eu nunca tinha parado para pensar que eu tenho um relacionamento comigo mesma. E eu parei para pensar nisso, né? Talvez, se nós tivéssemos uma amiga e nós tratássemos essa amiga da mesma maneira que a gente se trata, sabe? Da mesma maneira que a gente comunica com a gente mesmo. Será que essa amiga ainda seria nossa amiga? Então, que você desperte e que você tenha palavras de vida na sua boca. Que você seja resposta do céu para você mesmo primeiro e depois para outras pessoas. Amém? Então, orem aí para que na quarta-feira a gente consiga estar aqui novamente. E aí a gente vai meditar no próximo capítulo, que é o capítulo 29. Vai ser um tempo maravilhoso. Quero também fazer um convite, né? Você que entendeu aí o poder de você todos os dias declarar a palavra, meditar na palavra. Um excelente começo é você ter na sua mão ferramentas como o diário de oração, tanto o volume 1 como o volume 2,
para você vencer a distração. Hoje em dia a gente tem muitas ofertas, né? Muitas oportunidades, são muitas lives, são muitos vídeos, né? Cada um mais interessante que o outro. E muitas vezes a gente entra no secreto, a gente fala assim, não, a partir de hoje eu vou me tornar um lugar de oração. Mas entra lá e parece que as palavras somem, você não sabe o que dizer, você não lembra nenhum versículo para declarar. E o diário de oração é essa ferramenta que vai te ajudar com o início, meio e fim. Então, você abre ele aqui, aí você vai lá no índice, e aí você procura qual é a situação que você está vivendo no dia, e aí vai ter lá no índice como orar a palavra para a situação que você está vivendo. Então, como orar a palavra para o seu casamento, para Deus abrir uma porta de trabalho, como orar a palavra para você conquistar sua casa própria, né, para alinhar suas emoções, como orar a palavra quando você está triste, né, como orar a palavra, como orar pelos seus filhos, como orar pelo seu futuro, tem tudo aqui, gente. E aí você vai lá na página e aí vai ter uma oração pautada na palavra com início, meio e fim. Então você vai simplesmente pegar aqui o livro e vai abrir os seus lábios, ó, que nem aqui tá, vamos orar pelo seu casamento. E você vai declarar a palavra ali, uma oração pautada na palavra. E eu creio que a partir do momento que você começar a declarar a palavra, fazer essa oração pautada na palavra, o Espírito Santo de Deus vai se apoderar de você e ele vai começar a ministrar no seu coração o que mais você deve declarar. A Cris perguntou se tem como orar por cura. Tem sim, minha irmã, tem tudo aqui. São 160 páginas de orações pautadas na palavra. Então, esse material é um excelente material para você destravar a sua vida com Deus, a sua vida espiritual. E tudo começa fortalecendo o nosso pilar espiritual. Mateus 6,33 vai dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, que a gente volte, né, para o nosso primeiro amor, que a gente volte a ter uma vida de comunhão com o Senhor, que a gente volte para o secreto, volte para esse lugar de revelação. E às vezes a gente precisa de uma ajuda para destravar, para começar. E aí depois que você estabelece ali um hábito, você pode ter certeza que quando você declara a palavra, você declara o poder de Deus sobre as circunstâncias. Quando você declara o poder de Deus, você sente a presença dele e ali você começa a se quebrantar. Então, se você ainda não tem, né, o seu diário de oração, comenta aqui oração e você vai receber um link lá no seu privado para você adquirir o seu. Tem duas opções, você pode receber ele digital agora mesmo no seu e-mail e tem também a opção de você receber ele físico, assim, impresso aí na sua casa. E nós estamos disponibilizando frete grátis para você, tá bom? Vai ser uma bênção na sua vida em nome de Jesus. E assim que chegar, você posta uma foto bem linda e me marca que eu quero te conhecer. Amém? Quem aqui já tem o seu diário de oração? Deixa eu ver. A Ju Vinagre tá com o comentário fixado, eu já sei que tem. Quando você entrar lá na página do diário de oração, você vai ver que tem várias amigas de Jesus que já receberam os seus e estão lá, né? Com a foto do seu diário. Então pode ficar bem tranquila que você pode pedir. Tem alguém perguntando se dá para pagar no boleto. Eu acredito que sim, minha irmã não tem certeza, mas eu acredito que sim. Então, escreve aí a oração e veja aí as formas de pagamento, tá bom? Então, vamos orar, agradecidas ao Senhor por esse tempo? Paizinho amado, obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada pela revelação de quem o Senhor é, obrigada por tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, Senhor. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude a tomarmos posse, ó Pai, da clareza que nós recebemos hoje. Que nós não venhamos viver mais aí pelos cantos, nos sentindo abandonadas por Ti. Mas que nós venhamos nos lembrar, ó Pai, que a enfermidade, ela não veio pela Tua vontade para as nossas vidas, mas veio como consequência, Senhor, da queda do homem, como consequência do pecado. E a enfermidade, ela vem de Satanás. Pai, e assim como nós rejeitamos Satanás, que nós venhamos nos posicionar também, rejeitando toda enfermidade sobre as nossas vidas. Que nós venhamos tomar posse do sacrifício de Jesus na cruz por nós e venhamos, Senhor, nos apoderar da cura, da libertação, do perdão para os nossos pecados e rejeitarmos, Senhor, a enfermidade e tudo que é dela na nossa vida, Pai. Que nós venhamos nos posicionar, decretando que a enfermidade não tem espaço
e não tem autoridade para agir na nossa vida. Pai, ativa em nós, ó Pai, uma unção de ousadia. Enche, Senhor, cada uma das tuas filhas com um óleo fresco de alegria, ó Pai, para que elas possam testemunhar da tua bondade, do teu amor, que elas possam te conhecer, Senhor, no mais íntimo do ser delas, que elas possam contemplar a tua glória na vida e na casa delas, em nome de Jesus. Eu abençoo as tuas filhas, que elas tenham uma noite tranquila, uma noite de descanso, um sono reparador, que elas possam, Senhor, amanhã acordar posicionadas, entendendo quem elas são em Ti, e que elas possam amanhã desfrutar de um tempo de qualidade, meditando na Tua palavra. Faça queimar, Senhor, no coração de cada uma delas o desejo, Senhor, por conhecer mais de Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida e sua família. Que você tenha uma noite maravilhosa, cheia da paz do Senhor Jesus, e que amanhã você possa desfrutar de um dia lindo, né, de graça e favor do céu sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Um abraço e até a quarta, combinado? Fica com Deus.